Olá, queridos! Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao meu canal, o canal do professor Douglas Scarpe. Se você é novo ou nova por aqui, eu peço a você inscreva-se neste canal, curta esse vídeo para que esse conteúdo possa alcançar o coração de outras pessoas. Hoje eu começo uma nova série de vídeos intitulada O Deus no Antigo Testamento, ou uma pergunta: quem é o Deus do Antigo Testamento? Essa série de vídeos nasce a partir de um livro que eu estou lendo, intitulado O Deus do Antigo Testamento e organizado por Hieratz Gutenberg. E neste primeiro vídeo, a pergunta é clara, objetiva e direta: quem é o Deus libertador do Antigo Testamento? Quando nós falamos sobre Deus, precisamos pontuar isso. Não estamos falando apenas de uma ideia religiosa, uma ideia fria ou distante da realidade humana. Estamos falando de um Deus que é vivo, um Deus que se revela nas Escrituras, um Deus que vê a dor das pessoas, um Deus que ouve o clamor dos oprimidos, um Deus que entra na história e, em quinto lugar, um Deus que desce para libertar o seu povo. Esse Deus é o Deus das Escrituras. E aqui está o centro da nossa reflexão. Deus, ele desce para libertar o seu povo. Mas a pergunta que vem à nossa mente é: libertar do quê? Libertar de quem? E libertar para quem? Pense comigo. O Deus em quem nós cremos, ele não é apenas um Deus que perdoa pecados individuais, ou também um Deus que confronta apenas o meu pecado, mas é um Deus que confronta a escravidão, a injustiça, a opressão e também a idolatria. O Deus em quem nós cremos é o Deus que também observa o Brasil, vê a corrupção no Brasil, vê a desigualdade na nossa nação, vê a dor dos marginalizados da nossa nação, do povo simples, vê a religião não apenas como um objeto para proteger massas poderosas. Esse Deus, ele confronta essa religião. Esse Deus confronta esse povo, porque assim aconteceu no passado, no Antigo Testamento, e é esse mesmo Deus que confronta hoje. Deus, ele não apenas está aí para resolver os meus problemas, a minha cura, a minha dor. Deus, ele se importa também com o seu povo. Claro que ele não deixa de fora os meus problemas pessoais, mas o seu objetivo também é com o seu povo. E esse é o Deus da Bíblia. Gutenberg, ao falar do Deus libertador, ele lembra que a humanidade continua cercada por muitos deuses. O Deus do consumo, o Deus do progresso, o Deus do egoísmo, do racismo, do nacionalismo, o Deus do dinheiro, o Deus do poder e também da autonomia absoluta. O problema de hoje não é que o ser humano deixou de adorar a Deus ou virou um ateu. O problema é que o ser humano passou a adorar outros tipos de deuses ou outros bezerros de ouro. Talvez nós não vemos hoje seres humanos ajoelhando diante da estátua de Baal, ou talvez queimando incenso diante de estátuas, mas podemos observar na nossa geração, no nosso tempo, as pessoas se sacrificando ou sacrificando a sua própria alma no altar do consumo, no altar do sucesso, no altar da ideologia, no altar do dinheiro. Então, a pergunta que nós temos que fazer hoje não é se o ser humano adora ou não adora.
A pergunta que nós precisamos fazer hoje é: a quem o ser humano está adorando? Porque o ser humano nasceu para adorar alguma coisa. Agora, abra comigo a sua memória bíblica e vamos em Êxodo, capítulo de número 3, onde Moisés está no deserto, diante da sarça que não se consome. Ele não está no palácio, ele não está no templo luxuoso, ele não está na universidade do Egito, ele está no deserto. E é ali, no lugar de escassez, isolamento, é que Deus se revela. E Deus diz a Moisés o seguinte: em primeiro lugar, Deus diz: Eu vi a aflição do meu povo, eu ouvi o clamor do meu povo, eu conheço os sofrimentos do meu povo, e em quarto, eu vou descer, ou eu desci para livrar o meu povo. E essa é uma das frases mais fortes da teologia bíblica. Em primeiro lugar, Deus contempla, Deus vê, Deus ouve, Deus conhece e Deus desce para libertar o seu povo, mostrando que a teologia do Antigo Testamento é uma teologia prática. Deus, ele vê a aflição do seu povo e isso significa que Deus não é indiferente. Então não podemos ser indiferentes nesse tempo. Deus ouve o clamor do seu povo e isso nos mostra que ele não está surdo ao sofrimento que estamos vivendo. Deus conhece a dor do seu povo e ele nos mostra que ele contempla. Deus, ele desce porque ele não fica apenas no alto da transcendência. Ele desce e desce para agir, ele desce para libertar, ele age na história. No Êxodo, os hebreus, eles estavam escravizados no Egito. Trabalhavam para sustentar a grandeza de Faraó. Eram esmagados por um sistema que produzia riqueza para poucos, só que sofrimento para muitos. E Faraó, ele pode representar nos dias de hoje o poder absoluto. Assim como Faraó controlava, assim como Faraó explorava, assim como Faraó oprimia, assim como Faraó construía a sua glória em cima da dor de outras pessoas, assim é o sistema em que essa geração está adorando. Mas o Deus de Israel olha para aquele cenário e ele mesmo disse: Eu vi, eu ouvi, eu conheço e também eu desci para resolver. Meus irmãos, isso é muito forte, sabe por quê? Porque antes de Israel conhecer Deus como legislador no Sinai, eles conheceram Deus como aquele que liberta no Egito. Antes das tábuas da lei para formar um novo povo, Deus ouve o clamor e desce para resolver. Antes da organização nacional, houve uma libertação da parte de Deus. Então, antes do culto, antes da estrutura religiosa, houve um Deus que interveio em favor dos oprimidos. E em Êxodo 6, Deus diz que tiraria o povo de debaixo das cargas egípcias, que o livraria da servidão e que o resgataria com o braço estendido. Veja que linguagem linda! Tirar, livrar e resgatar. O Deus bíblico não apenas consola o escravo para que ele possa suportar o processo da escravidão. O Deus bíblico, ele tira o escravo da escravidão. E isso serve para corrigir muitas teologias de hoje, porque existe pregação nos dias de hoje que ensina o oprimido apenas a aguentar calado. Existe uma religião que manda o pobre se conformar, o ferido se calar e o explorado esperar. Mas o Deus do Êxodo não é capelão de Faraó. O Deus do Êxodo não é capelão de Faraó. Ele é o libertador de Israel.
E os profetas, eles seguiram nesta mesma linha. Em Amós capítulo 5, Deus rejeita as festas, os cânticos, as ofertas e um povo religioso injusto. E o próprio Deus, por meio da boca de Amós, declara: corra o juízo como as águas, e a justiça como o ribeiro perene. E em Isaías 58, segue a mesma linha de raciocínio. O jejum que Deus escolhe é soltar as ligaduras da impiedade, deixar livres os oprimidos e também repartir o pão com o faminto. Percebe isso? Então a espiritualidade bíblica não está separada da adoração e justiça. Não podemos separar aquilo que Deus uniu. Adoração e justiça caminham juntas. O Deus libertador não aceita culto que ignora o sofrimento humano. Agora eu pergunto a você, para nossa reflexão: qual é o maior Egito do nosso tempo? Seria o dinheiro? Seria o vício? Será a ansiedade? Será a desigualdade? Eu peço a você, qual tipo que você acha de Egito que nós estamos vivendo? Escreva no comentário abaixo, isso vai nos ajudar a fixar esse conteúdo tão importante que nós estamos tendo aqui. Será a manipulação religiosa? Será o medo? Será o pecado? Comente aí abaixo, porque isso vai trazer o estudo bíblico à nossa realidade. Mas há um ponto decisivo nessa nossa fala, nessa nossa reflexão. Deus, ele não apenas liberta as pessoas de alguma coisa. Deus liberta para alguma coisa. Israel é liberto do Egito para viver em aliança com Deus no deserto e depois na nova terra. Israel é liberto de Faraó para caminhar com alguém. Quem é esse alguém? O próprio Yahvé. É liberto da escravidão, da servidão, para servir única e exclusivamente ao Senhor. É liberto da escravidão para poder se apresentar em um novo estilo de vida. Na Bíblia, liberdade não é fazer aquilo que eu mais desejo. Liberdade é pertencer corretamente ao Deus das Escrituras. Quando o ser humano rejeita Deus, ele não se torna livre, ele apenas troca de senhor e ele vai servir aos ídolos que o escravizam. O ídolo do dinheiro que promete liberdade, mas no final resulta em quê? Em escravidão. O poder que promete segurança, mas no final escraviza a pessoa. A fama que promete uma identidade, mas no final somente fomenta escravização. A religião sem Deus que promete o quê? Promete controle, mas no final só gera escravos. Só Deus, ele pode de fato trazer essa libertação sem destruir a alma humana. E como nós somos cristãos, nós temos que ver e ler o Antigo Testamento à luz da pessoa de Jesus Cristo. E lá em Lucas 4, Jesus, ele abre o livro de Isaías e declara o seu propósito de vida, a sua evangelização. Ele fala que veio para evangelizar pobres, proclamar libertação aos cativos, pôr em liberdade os oprimidos, ou seja, Jesus não cancela o Deus libertador do Antigo Testamento. Jesus, ele revela a sua plenitude. Jesus, ele liberta do pecado, da culpa, da morte. Jesus, ele liberta da mentira, da idolatria e também da falsa religião. Jesus, ele liberta da opressão interior e também da opressão exterior, ou seja, a sua libertação, ela é completa. O reino que consola é um reino também que exige justiça. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça. E para concluir,
Pense nessas 3 verdades que eu trago para você. A primeira é que Deus não é indiferente ao sofrimento humano. O clamor que o mundo pode ignorar, ele está patente diante de Deus e Deus escuta. Em segundo lugar, ou a segunda grande verdade, Deus confronta os falsos deuses. Eles podem até mudar de nome, mas continuam exigindo adoração e Deus continua confrontando. Em terceiro lugar, ou a terceira verdade, é que Deus liberta para formar um povo em aliança, em justiça e também em santidade. A libertação bíblica não termina na saída do Egito, ela continua no caminho com Deus, no relacionamento com Deus. Inscreva-se neste canal porque esta série só iniciou e deixe aí nos comentários talvez qual é o principal ídolo dessa geração, o ídolo que escraviza a nossa geração. Fique aí porque eu estarei de volta com outro vídeo para edificar a sua fé. Deus abençoe.